Pois é, né? Cortou de novo o nosso papo. Não tem jeito, mas é assim mesmo. Então, como a gente estava falando, né? De hoje em diante, eu tenho que modificar o meu modo de vida, né? É um trabalho de mudança que o espírito pode ah, fazer, né? Tem que fazer é ter vontade de estudar, né? De se modificar, de estudar qualquer coisa, não é só ser fanático pelo espiritismo, né? Estudar outras coisas, ver outras ideias, né? Que acrescentem, né? Porque senão a gente vai ficar muito bitolado também, né? Só falar em espiritismo. E o espiritismo não é tudo. Lembra Kardec falando, né? Estudo. Hoje, né, voltando ao assunto, já existem médicos que estão buscando esse entendimento para compor os tratamentos, né? Remédios somados à reforma íntima. A maioria deles está pedindo a reforma íntima, né? Entendimento das leis e melhora do pensamento. Assim fazendo a reforma íntima, a criatura não retorna ao plano espiritual tão doente quanto ela veio, porque só tomou remédio para a carne e o espírito volta igualzinho veio. Não modificou nada, né? Ele não veio fazer o que ele não veio fazer o que ele se propôs a fazer, né? Então vamos continuar vendo o que ele falou, né? Tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais, mas meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo de desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida. Embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da porcentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado, para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador. Incalculável número de pessoas permanece no plano físico tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser, relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujo ponto de vista divergem dos pormenores. Temos, na esfera de aperfeiçoamento terrestre, 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva, englobando respectivamente a mania de perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. Aí ele fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Quer dizer, não adianta adornar a coisa, né? Ter uma coisa grandiosa se eu não consigo modificar nada, né? Eu posso até enfeitar, mas o problema é
aquele, ponto, né? Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro de sofrimento, precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo às criaturas não somente as armas com que devem guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficaz e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é forçada a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos a fim de reiniciar suas provas. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário, em experiências e recapitulações diversas. Barcelos calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir a minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom, após a pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre os agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo. Referimos-nos à necessidade de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros do plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, presos uns aos outros pelo laço da consanguinidade ou os compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposas e esposos, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da consciência, conduzida a recapitulações retificadoras do passado distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, apesar de não ser muito nítido, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade, identificando em si situações e questões íntimas, inapreensíveis aos demais. O espírito reencarnado que adquire recordações
não obstante menos precisas do próprio passado, candidatam-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma porcentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo a ajuda de psiquiatras e neurologistas, que por sua vez se conservam em posições opostas à verdade, presos à conceituação acadêmicas e às rígidas convenções de preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que, de loucos incipientes, prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhes falta água viva da compreensão e a luz mental que lhes revele a estrada da paciência e da tolerância em favor da própria redenção. E são muito semelhantes casos angustiosos? Ele sorriu e esclareceu. Oh, meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas tocou uma campainha convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. Então, se pensarmos que somos levados a morar, conviver com os nossos inimigos, pessoas que nos fizeram muito mal, ou que nós fizemos muito mal, pessoas que trazem consigo frustrações, angústias, arrependimentos, medos de vidas passadas e agora ter que conviver o tempo todo, não sei por que essa pessoa não me vai, não suporto nem ouvir a voz dessa pessoa. Simpatia e antipatia demonstram vivências do passado. Atenção. Respira. São essas picuinhas que viemos resolver. Ok? Até o terceiro capítulo, então. Beijo no coração. Amo vocês.